O Brasil é conhecido como um dos países com juros mais altos do mundo. Em um cenário de crise, como que se vê há quase 4 anos, as condições só pioram. Uma combinação explosiva de juros altos, oferta de crédito abusiva e falta de educação financeira resultou em uma legião de brasileiros com muitas dívidas. Destes, 25 milhões são considerados superendividados. Bom, para entender um pouquinho mais o que tudo isso significa e quais as formas de reverter essa situação, eu converso agora com a Ione Amorim, que é economista do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Tudo bem, Ione? Prazer recebê-la. Tudo bem, obrigada. Prazer estar aqui. Eu acho que é importante a gente passar uma informação que foi divulgada hoje pelo IBGE, que é o índice de desemprego no Brasil, que atingiu 13,1% agora no trimestre encerrado em março de 2018. Esse é o maior nível desde maio do ano passado, né? Isso significa que 13,7 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Tem a ver com o que a gente está falando, né, Ione? Aí eu já aproveito para te perguntar também, acho que é a pergunta clássica aí de $1 milhão, né? Por que no Brasil nós pagamos juros tão altos? Essa é a pergunta que não quer calar, né? O sistema bancário justifica a questão do spread bancário, alegando que essa diferença que o banco tem quando ele está captando o recurso, ou seja, quando a pessoa, o consumidor vai lá e faz o investimento, então essa é a captação, e quando ele está emprestando. Então ele coloca o spread, que é essa diferença, como sendo responsável pela questão do risco que o consumidor inadimplente apresenta nesse contexto. Mas existem outros componentes, né? Você tem o custo de operação dos bancos, você tem o compulsório do Banco Central, e tudo isso é utilizado como a justificativa para manutenção dos juros em patamares tão altos. Agora, nós acabamos de ter uma redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que está em 6,5%, e mesmo diante dessa redução, as taxas de juros aos consumidores continuam em patamares muito elevados. Então, é preciso aprofundar esse argumento, porque ele não está sendo mais suficiente para justificar por que as taxas de juros no Brasil são as maiores do mundo. E olha só, a concentração atual aí do setor financeiro com cerca de 80% das operações na mão de 5 só instituições, isso acaba contribuindo para a gente ter esse cenário? Sem dúvida. A questão da concentração bancária, inclusive, ela é até um fator que favorece os bancos a ter essa manutenção. Evidentemente, ela não responde sozinha por isso, porque em outros países do mundo também há uma concentração bancária e não há taxa de juros nesses patamares. Mas no caso brasileiro, eu acho que ela acaba sendo uma justificativa que favorece o setor bancário a se aproveitar dessa situação, porque nós temos uma concentração bancária e a gente tem taxas de juros extremamente elevadas e bancos batendo recordes de lucro, então eles se beneficiam desse. O IDEC realizou um trabalho, um documentário, no caso, que chama No Caminho do Superendividamento. Como que é esse trabalho? Explica um pouquinho para a gente por que o IDEC decidiu realizar esse trabalho. Então, o IDEC monitora a questão do superendividamento do Brasil nos últimos 10 anos com bastante frequência, porque a gente está falando hoje desse quadro de desemprego, né? E ele é sempre usado como a justificativa para esse cenário. E, na verdade, a gente já vem observando que o superendividamento ele está associado a muita relação, primeiro, das taxas de juros extremamente elevadas, dessa oferta de crédito sem disciplina, e o consumidor, ele foi tomando crédito nesse processo, independente do cenário, ele chegou num grau de endividamento que hoje esse processo, nós não estamos enxergando um fim disso, porque o consumidor entrou num ciclo. Então, esse documentário, ele chegou até nós através de um consumidor, um professor universitário, que tomou um nível de endividamento com os bancos que corresponde a 120% da renda dele. E há 4 anos ele mantém esse nível de endividamento sem gerar inadimplência. Ou seja, ele foi renovando uma dívida com outra, ele utilizou todas as linhas de crédito que um banco oferece e ele recebia todo esse assédio por telefone. Então, nós entendemos que quando você pega uma pessoa com um nível de escolaridade já melhor,
com nível de renda melhor e você consegue chegar nesse grau de desgaste de colocar uma pessoa numa situação de endividamento que ela perde o controle total, isso nas famílias de menor renda, com menor nível de educação, ela está muito mais exposta. Então, esse caso, ele reflete todas as falhas que o sistema apresenta na oferta do crédito e na maneira como está sendo tratada a questão quando há uma série de renovação de crédito. Agora, medidas que foram tomadas aí pelo Banco Central junto a outros bancos, né, para que se encontrem maneiras aí de reduzir o custo de produtos aí que são largamente usados, como, por exemplo, o cheque especial, que tem agora uma nova regra, né, de desvincular o saldo apresentado ao cliente, e a norma do rotativo do cartão de crédito. Essas questões acabam resolvendo a situação? Elas são paliativas. Na verdade, a segunda medida do cartão de crédito, de fato, ela foi editada, uma norma editada pelo Banco Central o ano passado, em abril de 2017, e a gente está completando um ano agora. Então, a gente teve aí uma redução da taxa de juros do crédito rotativo. Por quê? Porque houve uma interrupção do uso. Então, o consumidor que tinha o hábito de pagar, ele foi limitado a fazer isso apenas uma única vez. Aí, ou ele parcela ou ele quita a fatura. Então, no parcelamento, a taxa de juros subiu, né? Porque houve uma transferência. Então, isso fez com que a taxa de juros rotativo caísse, mas a do parcelado subisse. No caso do cheque especial, não é uma norma do Banco Central, é uma autorregulação, uma proposta da FEBRABAN, uma orientação aos bancos. Então, ela tem um caráter educativo. Eu acredito que é menos eficaz do que foi feito pelo Banco Central ano passado. Por isso, eu entendo que não há, que inclusive isso não descarta uma norma do Banco Central para disciplinar também o uso do cheque especial. Ione, vamos falar um pouquinho dessa questão do cadastro positivo, nessa lista aí de bons pagadores que será consultada por bancos e instituições financeiras para conceder esse crédito favorável ao consumidor. Aliás, isso acaba sendo favorável ao consumidor? A gente tem aí um projeto de lei aguardando votação na Câmara dos Deputados, inclusive sobre essa questão. Isso é favorável ao consumidor? Então, a lei do cadastro positivo, ela entrou em vigor em 2013. Então, de lá para cá, apenas 5 milhões de brasileiros fizeram esse cadastro. O IDEC fez alguns estudos sobre isso nesse período e o que nós entendemos é que havia falta de transparência na forma como o consumidor seria beneficiado pela avaliação de um cadastro para ter uma taxa de juros reduzida. Como a medida não foi considerada satisfatória para os setores envolvidos, as gestoras de banco de dados, os bancos, o Banco Central entendeu que, o próprio governo entendeu que a adesão compulsória, porque havia necessidade do consumidor assinar um documento para autorizar a utilização dos seus dados para ter uma lista de cadastro com uma melhor condição. Hoje, essa proposta está sendo feita de forma compulsória. É essa medida que está sendo aguardando votação no Congresso. E no entendimento do IDEC, essa medida ela continua sendo ruim porque ela, de novo, não traz a transparência na forma como esses dados serão convertidos, que tipo de informação será utilizada. A gente já entende que haverá acesso a informações sensíveis sobre outras características que não envolvem necessidade para análise e concessão de crédito, e isso fere constitucionalmente os direitos de privacidade de dados do consumidor, a forma como eles estão propondo por adesão, ou seja, todo consumidor estará dentro do cadastro para ser avaliado pelas instituições financeiras e aqueles que não tiverem interesse é que tem que buscar a saída. Agora, o consumidor sozinho, ele tem muita dificuldade para negociar aí com os bancos, né? Onde que ele pode aí buscar ajuda para conseguir melhores acordos? Sim, atualmente, a gente não tem uma política de tratamento de superendividamento estruturada. Nós temos um projeto de lei que está em tramitação desde 2015, que é o 3515, que aguarda agora o parecer do Congresso.
fora essa medida, o que nós temos hoje são iniciativas de várias entidades de defesa do consumidor que fazem o acolhimento de consumidores com quadro de superendividamento. Uma dessas iniciativas é feita pela própria Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, através da plataforma consumidor.gov, né, onde o consumidor consegue interagir com as instituições financeiras utilizando esse recurso. Mas essa é uma medida ainda que a gente entende que ela ajuda, porque abre um canal de diálogo para o consumidor, uma vez que muitos bancos não permitem que haja uma negociação quando a dívida ainda não está em atraso, ou dificultam apresentando propostas que são além da capacidade de pagamento. Então, a plataforma traz hoje um canal alternativo para o consumidor estabelecer esse diálogo de forma mais estruturada. Tá certo. Queria agradecer muito a participação da Ione Amorim, que é economista do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, falando um pouquinho com a gente hoje sobre essa questão do superendividamento. Ione, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma boa tarde.